É uma correria aí porque entrei numa rua errada, né? Então, olha a canseira agora para buscar o caminho certo, não é? E o caminho espiritual, quando entra no errado, dá mais canseira ainda para chegar no certo, né? Então, eu queria aproveitar, sabe, antes de ligar gravador, qualquer negócio aí, eu queria conversar com vocês o seguinte: toda a teoria da metafísica absoluta, toda ela, está escrita, gravada, não só com minhas letras, né? Com dezenas de autores e tudo mais. Então eu queria aproveitar hoje aqui para fazer um encontro com Deus mesmo, sabe? Porque eu acho que leitura, ouvir palavra, está todo mundo já... É uma coisa que está disponível a qualquer momento, certo? Agora, esse período que todo mundo se une aqui para esperar realmente um batismo real do Espírito Santo, todo mundo sabe a dificuldade que tem de arranjar esse tempo, né? Em casa. Dificuldade entre aspas, né? É uma visita que chega, outra hora é uma viagem que tem que fazer, casamento não sei de quem, é a história do banquete da Bíblia, né? Então, a meditação que eu faço, ela não tem nada a ver com coisas deste mundo aqui. Por quê, hein? Porque os ensinamentos todos reais, eles explicam que há uma presença onde nós estamos aqui, uma só, manifestada. E nós não percebemos isso com a mente humana. Que é Deus, né? Deus, tal, Alá, o festival de sinônimos. Existe uma presença aqui, invisivelmente humana, e meditação o que é? É perceber essa presença. Como essa percepção não precisa de ajuda da mente humana, então também não precisa de teoria humana. Certo? Então, a teoria é bom para a pessoa conhecer por que ela faz aquilo, por que ela faz aquilo outro, né? Por que ela fica nesse caminho. Agora, quando a pessoa for meditar, ela não vai, humanamente, ela não vai participar de nada disso aí. Por isso que nas escrituras todas é dito que na Bíblia cristã, por exemplo, se nós formos considerar o Novo Testamento, seria ninguém vai a mim se o Pai não o trouxer. Tá? Então a coisa vem do real para nós. Vem do real para nós. Não tem nada de um ficar cutucando Deus ou fica mentalizando coisas. Né? É do real para nós. Qual o objetivo desse real vir para nós? É nós percebermos que quando esse real vem para nós, nós estamos dentro do real. Certo? Porque nós somos um com o real. E esse mundo que nós estamos vendo aqui é uma ilusão da mente. Tá? Então, nós vamos ficar em silêncio. Eu vou colocar algumas palavras só de alerta, sim. Não é bom dormir. Tem pessoas que falam assim, eu relaxei, mas Deus está funcionando, funcionou do mesmo jeito. Então, é um estado de alerta. Eu sempre falo que é como se fosse um encontro com a pessoa mais importante, elevada à enésima potência, a meditação. É um encontro conosco, né? Em termos reais. Tá? Então, existem meditações que a pessoa vai repetindo mantras, outros vão se interiorizando com numerações, né? Outras com respirações esquisitas e tudo mais, né? Só que onde nós atuamos nessa realidade suprema, não tem ninguém respirando nem meditando. Existe o um funcionando. Então, o maior segredo é passar em palavras, quer dizer, é perceber o que é passado em palavras internamente. Existe o um funcionando. Então, nós somos o um. Por isso que tem no Antigo Testamento dizendo que não terás outros deuses ao lado de mim. É o um funcionando. Não é humano. Tá? Se alguém visse, por exemplo, um peixinho falar que ele fosse filho de alguém poderia imaginar que o pai fosse um jacaré? Por quê? Porque a natureza
do Filho é a mesma natureza do Pai, não é? Se nós queremos encontrar o Pai, que é Deus, é evidente que com matéria e com mente humana nós não vamos chegar lá. Não é da mesma natureza. Tá? Não é da mesma natureza. O que é da mesma natureza já está uno. Por quê? Porque a fonte é essa, o um. Tá certo? Então vamos fazer a meditação, nós vamos fazer por partes. Porque tem pessoas que, quando a pessoa já está habituada, na verdade o que eu trazei hoje não foi do trânsito, foi mais de estar fazendo meditação antes de vir para cá. Né? Porque quando a gente está num ponto de meditação, é desagradável parar. Todo mundo que fez já percebeu, né? Só que é preferível que eu chegue aqui já de ter vindo de meditação, né? Porque já está claro para mim aqui a coisa, né? Certo? E a mesma coisa que está clara para mim, como a mente é una, as pessoas têm que perceber aí. É esse que é o segredo. Eu não consigo entender metafísica ou ensinamento espiritual sem prática, né? Nem aquela coisa, um fica falando, outro fica ouvindo, outro fica falando, fica ouvindo. Aí depois que falou, a pessoa fala assim, que dia que vai falar mais? E marca o dia na agenda. É ele que é a revelação. Né? Depois eu vou fazer um desenho aí. Deixa eu fazer um desenho. Então, vamos cortar um pouquinho o lance de meditação. Ó. Vamos chamar essa reta de mim. Ou eu sou. Então, por que fala eu, fala mim? É porque cai na própria presença nossa, né? É mim. Bom, então vamos supor que aqui esteja uma pessoa humana, vou colocar aqui um mestre humano. Os entre aspas que não existe nada disso, é evidente, né? Isso aqui é ilusão, só existe isso. Tá? Só existe Deus funcionando desde o princípio e a mente não acordou para isso, né? Isso tem problema, né? Quando nós despertamos para o fato verdadeiro, os problemas desaparecem. Por quê? Porque só existe Deus e em Deus não há problemas. Então a Bíblia diz que quem está em mim, aí encontra a liberdade. Né? Onde o Espírito de Deus está, aí há a liberdade. Não o visível. Exatamente. Então vamos supor que esse mestre humano, imagina um mestre humano estudando a verdade. Aí o que ele faz? Ele faz meditação, estuda, faz isso e aquilo. Aí de repente o que ele descobre? Que ele está aqui. Ele está em mim. Não é? Qualquer mestre iluminado, ele descobre que ele está em mim. Ele não está aqui, onde ele achava que estava. Então nós podemos pegar o Krishna, o Buda, podemos pegar os místicos antes de Cristo, né? Moisés. Eu sou aquele que sou. Não é o Moisés do mundo. Vamos colocar aqui como se fosse o Moisés, por exemplo. Subindo o Monte Sinai lá. De repente ele escuta, eu sou aquele que sou. O que aconteceu? Moisés estava aqui e descobriu que ele está aqui. É aqui que eu sou, aquele que eu sou. Não aqui. Qual que é a prova disso? Que continua existindo esse Moisés aqui em mim e aqui ninguém mais está vendo a cara dele. Né? Quando a consciência eleva a realidade espiritual, nós enxergamos outra vez todos os seres. Você tem aquela passagem da Bíblia, por exemplo, que Jesus estava diante de Elias e Moisés, né? Que foram vistos os corpos de luz. Que são os corpos nossos reais. Quais? Esses aqui. Esses corpos nossos que nós estamos aqui, ó, são os corpos eternos. E que a mente humana está dizendo que é matéria. Bom, então toda essa teoria já está escrita por aí, eu já falei, tá? Não vou explicar mais teoria, não. Quer dizer, não é que eu acho que não devo saber, está escrito. Tem palestras anteriores, gravadas, mas eu quero aproveitar esse tempo para perceber internamente. Quem não conseguir entender a teoria, vai perceber internamente porque Deus quer apresentar onipresença. Tá? Estou só explicando um detalhe. Então esse mestre humano, quando ele chega aqui, ele descobre que ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Enquanto está aqui,
Ele está buscando a verdade. Quando ele está aqui, ele é a verdade. Certo? Qualquer um. Inclusive nós. Né? Então, esse caminho do outro aqui, isso aqui seria o tal do discípulo humano. Então, o discípulo humano seria o tal do mestre humano. Aí, esse fica olhando para ele. Então, o que acontece? Ilusão de ilusão. Né? Porque é ele em mim que é Deus. Está existindo de forma onipresente. Enquanto nós estivermos com pensamentos daqui, nós estamos sendo o filho pródigo da parábola, afastados ilusoriamente do reino. Quando nós descobrimos, não é o que é vir para cá. Não é esse aqui o caminho. Tá? O caminho é direto, é esse aqui. Porque eu sou o caminho. O Cristo, quando ele falou assim, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Que é uma coisa bem do todo. Tá certo? Então, nós vamos fazer meditação agora. Cada um, sem forçar a mente. Isso aqui é uma realidade que nós estamos nessa reta do mim pela graça de Deus. Não é por estudo, nem por esforços humanos. Tá? Isso é pela graça de Deus. Isso é a comunhão. Toda a revelação é para trazer a pessoa para onde Deus a vê. Não tirar a pessoa de onde ela se vê para levar para Deus. Vou falar mais devagar agora. Não é o ensinamento, não é para tirar a pessoa de onde ela se vê para colocá-la em Deus. O ensinamento é para que a pessoa se veja onde Deus a vê. Tá? Aqui que nós falando, a natureza do Filho é a natureza do Pai. Se Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é verdade, nós temos que ter a natureza dele. Onde? Nele. Certo? Então, a teoria que a gente precisa agora fazer a meditação é essa. A coisa está dentro de nós. Todo desvio para fora já anulou a coisa. É dentro de nós. Então nós vamos ficar em silêncio alguns minutos, percebendo o quê? Que isso que eu falei é uma verdade. Agora, não vai ser verdade porque eu falei. Vai ser verdade porque isso vai ser revelado. Tá certo? Tá? Alguém tem dúvidas de como fazer isso ou não? Ou ficou resumindo, ficou muito complicado? Está complicado para alguém? Ou está simples? Hã? Dá para fazer? O que nós vamos fazer? Os olhos de Deus. Alguém pode imaginar aqui que Deus não esteja vendo a nossa presença? Hã? Alguém pode imaginar que Deus não esteja consciente da nossa presença aqui? Hã? Alguém consegue conceber um Deus que estivesse ignorante da minha presença aqui, por exemplo? Deus sabe que eu estou aqui, não sabe? Então existe uma consciência de Deus que sabe que eu estou aqui. A mesma coisa está com todo mundo aí, não tem? Existe uma consciência de Deus sabendo que todos nós estamos aqui. Então até aí todo mundo concordou, né? Bom, agora eu pergunto o seguinte: será que essa consciência de como nós estamos aqui é a mesma que a mente humana mostra? Tá? Por exemplo, vamos supor que tem alguém aqui que está brigado com um parente. Tá? Deus está consciente que esses dois estão aqui, o parente também está no tal local. Não está? Esse problema de dissensão entre parentescos humanos, coisas assim, Deus não tem consciência. Por quê? Porque tem na Bíblia e tem em várias escrituras que ele é puro demais para contemplar o mal. É Abacuque, né? A citação. É puro demais. Os olhos divinos são puros demais para ter espaço para contemplar o mal. Então o que Deus está contemplando? Ele está contemplando em cada um de nós a sua imagem e semelhança. Então isso é permanente.
Então, o que está acontecendo aqui? Existe um Deus, uma sabedoria, uma existência real, mais real que os supostos pais humanos. Existe uma presença paternal e maternal, tudo um ser supremo, uma inteligência infinita, sabendo que eu estou aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como ele me vê, não é como, graças a Deus, o mundo me vê. Né? O mundo me vê conforme as aparências. A visão dele é conforme o julgamento justo, que é a imagem e semelhança. Agora, quando nós ficamos com a nossa visão idêntica de Deus, os problemas somem. Por quê? Porque não há problema sem Deus. O problema está sendo inventado dentro do campo humano só. Né? Então, todo esse caminho que se promete a libertação, ela não fala que vai libertar a pessoa. Muitos entendem que é libertar a pessoa dentro da vida humana dela, dos problemas humanos na vida humana. Só que a coisa é mais elevada. A libertação nossa vem quando nós sabemos como nós sabemos como nós somos, aos olhos de Deus. Tá? Se nós soubermos como nós somos aos olhos de Deus, nós vamos enxergar o próximo também aos olhos de Deus. Não é isso? Se eu sou um ser pela imagem e semelhança de Deus, então eu não posso ver mais um parente, por exemplo, com os olhos humanos. Se eu enxergar da maneira errada, eu vou pagar o preço desse erro. Deus não tem nada a ver com ele. Né? As dissensões todas são falso conhecimento espiritual. Por isso que eu não fico perdendo tempo com a questão de ficar agradecendo as coisas, reconciliando pessoas, agradecendo nada. Eu não perco tempo com coisa relativa. Por quê? Porque se nós captarmos o absoluto, nós temos a relativa resolvida. Tá? Não sou contra os outros ensinamentos. Eu acho que tudo tem o seu devido lugar, né? Mas eu não perco tempo da pessoa ensinando como ela vai resolver para se viver bem com o parente dela, se na verdade ela não é como ela se vê e nem um parente. Então está faltando outro vislumbre, né? Está faltando uma percepção de como que ela é aos olhos de Deus. Isso é permanente. Por ser permanente, é uma verdade presente agora. Então, o testemunho é de Deus, não é meu. O filho, ele está aguardando o testemunho do pai. É Deus que vai testemunhar, você é perfeito porque eu te fiz perfeito, não porque você está estudando a verdade. Né? Você é perfeito não porque você é mais ou menos evoluído. Percebe? Não tem nada a ver com o que está acontecendo no patamar humano. Nós somos perfeitos porque a divindade se expressou e revelou para nós um filho. Entre aspas, filho, né? Vai dizer que a natureza, nós temos a nossa identidade individual em Deus, que é o Cristo. Tá? Então, vamos ficar em silêncio alguns minutos, reconhecendo primeiro que este mim quando a gente fala assim, isso está relacionado a mim, ao meu eu. Para esperar dentro de si mesmo uma percepção, tá certo? Vamos fazer uma primeira etapa, depois a gente conversa. Deixa eu só voltar a perguntar se está dando para entender como fazer a meditação. Tá? Existe um escrito oriental, acho que é dos Upanishads, se não me engano, que diz que os mesmos olhos que Deus nos vê são os olhos que nós usamos para vê-lo. Tá? Os olhos que Deus usa para nos ver são os olhos que nós temos e usamos para vê-lo, que é o olho simples, né? Nós temos essa visão divina em nós. Tá? Vamos fazer então. Deixa o pai fazer a obra. Vamos ficar em silêncio sossegadinho, ó, sem esforço nenhum. Até o seguinte: quanto menos esforço tiver da mente, mais facilidade para acontecer isso. Tá? Tentem zerar o esforço. Deixa a coisa fazer de conta, como diz, fazer de conta que nós estamos no paraíso, porque é isso que é a realidade, né? Nós estamos no paraíso, não tem mundo material nenhum cheio de problemas. Então essa é uma loucura para os homens, né? Falar isso. Tá? Essa é a verdade. Vamos ficar em silêncio? Vamos fazer a primeira etapa então.
dentro de si. Percebam dentro da consciência. Onde tem uma mente humana dizendo, você é assim, ou assim daquele jeito e tal, fica paradinho aí. Fica percebendo. Alguém percebeu a unidade? Alguém percebeu? Ou não? A continuidade nessa meditação, nós vamos perceber a nossa vida sendo uma só, tá? Não vou fazer mais outros períodos aí. Eu vou só colocar algumas coisinhas mais práticas. O suor sumiu aí. Deixa eu explicar um negocinho aqui pra... Não existe ação humana nesse trabalho meditativo, tá? Não, nada de humano, nem mentalização, nem visualização, nada de humano. O humano, ele vai receber o batismo com fogo. Essa que é a maravilha cósmica. Deus não é palavra. Isso é uma realidade mais palpável do que qualquer outra coisa, né? Aqui, ó. Vamos supor que aqui seja a nossa consciência. Então, vamos supor que uma pessoa esteja aqui agora e ela julgue que, por exemplo, na casa dela tenha outra pessoa lá, né? Vamos supor que ela acha que a casa dela esteja aqui e uma pessoa dele. E que se essa pessoa aqui ficasse perfeita, a vida dela virava um paraíso. Né? Então, nós vamos fazer meditação agora para trabalhar com esse princípio de Deus funcionando na harmonia absoluta em casos práticos, tá? Então, quando a gente fala para a pessoa assim, você tem noção de alguém em algum endereço, parente seu, ou vizinho, ou chefe, ou qualquer tipo de relacionamento, que tem algum problema com você, a pessoa vai parar um pouquinho, pensar e falar assim, eu tenho uma pessoa. Tá? Onde que ela achou essa pessoa? Para me responder. Está dentro dela, né? Algum ponto aí. Ela rebuscou aí em algum lugar e encontrou, né? Então ela está achando que essa pessoa está lá naquele endereço. Só que essa pessoa está na mente humana. A mente humana está aqui. Então esse B é aqui que está. Quando ele eliminar da mente dele este B com o problema, vai sumir da casa dele o B com o problema. Por quê? Quem que é o B lá na casa dele? É a imagem e semelhança de Deus. É lógico, né? Imagem de Deus. Só que não estava sendo visto. Por que não estava sendo visto? Porque entre A e B existe a trave no olho. Esse que é a trave do olho. É um filtro. É um filtro chamado subconsciente. Ninguém. Isso aqui, o subconsciente é um filtro. O que ele filtra? Ele filtra a irradiação perfeita desse ser criado por Deus, que está vindo, foi mantido por Deus, está sendo visto por Deus como perfeito agora. E esse ser criado por Deus, ele irradia a vibração luz divina para nós. Chega aqui e bate aqui. Isso aqui bate aqui e volta. Por quê? Porque nós estamos com o nosso conceito aqui, com o julgamento humano, sobre quem é o Deus. Então, na metafísica, isso aqui chama-se autotratamento. Autotratamento. O que é? Nós vamos esquecer essa tal pessoa e vamos eliminar da nossa subconsciência esse B imperfeito. Como eu disse que não é ação, não precisa mentalizar que isso aqui vai ficar perfeito, que isso aqui vai melhorar, que ela dita melhorando mais, não precisa fazer nada disso, por quê? Porque esse A aqui, que nós somos, como é a imagem e semelhança de Deus, ele já tem uma consciência perfeita que possibilite mostrar quem B seja.
Tá? Qualquer exemplo que nós pegamos de escrituras sagradas, inclusive do Novo Testamento e tudo mais, que nós encontramos uma consciência iluminada enxergando alguém, é sempre o mundo que vem mostrar o problema. Já notaram? É o mundo que vem mostrar o paralítico, é o mundo que vem mostrar o ladrão, é o mundo que vem mostrar a adúltera, é o mundo que vem mostrar a ovelha negra, não é? E é sempre o Cristo mostrando a verdade libertadora. Sempre o Cristo mostrando a verdade libertadora. Quem é esse Cristo? É o ar que nós somos. Não é o ar que a mente humana faz de nós. Tá? Então nós vamos fazer a meditação agora. Cada um que pensou nessa pessoa, tá, vai imaginar o quê? Que esse batismo com fogo que nós estamos recebendo aqui, que é a ação espiritual, ela está trabalhando sozinha. Tá? Isso aqui não tem poder, viu? Esse B aqui, ó, eu desenhei ele aqui, mas na verdade ele é assim, ó. Hipnotismo. Se nós não descobrirmos que é hipnotismo, nós vamos ficar a vida inteira aplicando para melhorar o B. Por que é hipnotismo? Porque não pode ter um ser imperfeito dentro de Deus. E Deus é tudo. Essa é a matemática da filosofia. Deus é tudo, é o mim que está existindo. É esse mesmo a história aqui. Então é evidente que, para quem está ouvindo pela primeira vez, pode até parecer confuso, mas são coisinhas de treinamento só. Habituar a fazer. Quando Jesus falou, por exemplo, o reino de Deus está dentro de vós, e quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vêm de acréscimo, ele está traduzindo isso que eu estou falando aqui. Se nós buscamos o reino dentro de nós, em mim, só em mim, não é em palestra, não é em livro, não é em igreja, é em mim. Quem busca o reino em mim, rios d'água viva correrão do seu ventre. Isso é o que nós estamos falando aqui. Mas escuta, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando de endossar esse arribanhado de crenças sobre nós e sobre as pessoas, para deixar o fluir livre da imagem e semelhança de Deus que nós somos. Ou seja, nós estamos deixando de atrapalhar a obra de Deus, só isso. Eu sempre dou o exemplo seguinte, que esse B aqui, que é péssimo por esse aqui, eu tenho certeza que tem pessoas achando ele excelente. Já notaram isso ou não? E vice-versa, né? Aqui que nós achamos que a pessoa é ótima, tudo humanamente, né? A pessoa é excelente pessoa. De repente, o outro falou assim, bom, já não sei porque estou acabando tanto, não vi nada de excelente. Entendeu? Aquela palestra lá, falar que o Dark vai fazer uma palestra que não entendi nada, outro lá entendi tudo. A palestra é a mesma. Né? Não é o Dark que tem a palestra, é o conceito que está aí em jogo aí. Estão pensando a respeito. Estão pensando. Quanto menos se fizer palestra, menos se criar margem para julgamentos humanos, mais nós temos tempo para deixar o julgamento justo se revelar. Que é esse o meu caminho. Então, são 20 anos que eu tenho de prática disso aqui. O que eu fiz nesses 20 anos? Surge a posição visível. O que eu faço? Deixo fluir o que Deus fez sobre o caso. A coisa tudo vai se encaixando. De repente, porque não tem mágica de isso aqui fazer. Eu faço isso aqui hoje, amanhã o mundo fica perfeito. Por quê? Porque não houve um despertar coletivo. Não? Eu estou falando isso aqui, ó. Tem gente que nunca ouviu falar, por exemplo, que ele é mais semelhante de Deus. Outros já ouviram, mas não pararam para analisar. Tá? Agora, imagine se eu fosse falar isso aqui, onde nós tivéssemos aí 15 ou 20 pessoas já aqui dentro, que tivessem isso aqui nítido, a consciência. Quanto mais pessoas perceberem isso em mim, menos problemas o mundo vai trazer para essa pessoa. Aí que entra o apacentar as minhas ovelhas, né? Os pastores, né? Apacentar as minhas ovelhas. Trazer a verdade libertadora de uma vez. Está com um problema? Tá, tudo bem. Isso aqui que eu estou explicando hoje, quem levar a sério, ele vai saber trabalhar em qualquer situação. Qualquer que seja. Pode ser de relacionamento, de saúde, de negócios, vai ser resolvido. Isso eu estou falando porque já são 20 anos de... Eu sempre falo que se não funcionasse, né? Se quem fica 20 anos que não funciona, não é filho de Deus, né?
Então existe um princípio por trás disso aí, funcionando. Que é o segredo que todo mundo fica colocando lá. Cada ensinamento tem aí com o nome de um mestre. Aí o que as pessoas fazem? Ficam olhando para o mestre, é isso aqui. Não acha nada, né? É evidente que vai ficar a vida inteira. É esse caso que eu falei aqui. Isso aqui é o tal do discípulo, ele olha para cá. Ele é o mestre humano. Tá? Parabéns, né? Viu o mestre humano daí. Ele vai para a casa dele e o mestre humano vai para a casa do outro e os dois têm problema. Só vai sumir o problema quando esse caminho for direto.